Graça e paz, queridos. Estamos reunidos aqui mais uma noite. E eu gostaria de começar abrindo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19 diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Nós cristãos temos uma esperança que está além dessa existência. Por isso eu convido você, onde você estiver, a dirigir a esse Deus uma oração de agradecimento. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de colocarmos, Senhor, o nosso coração cheio dessa esperança, de que um dia nós ouvimos essa mensagem e acreditamos, e através dela conquistamos a nossa vida eterna. Guarda os nossos corações, abençoe, Senhor, cada família, cada pessoa que está ouvindo e vendo essa transmissão, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, cantar, digno de toda a alegria, de toda a honra e de todo o poder, amém? Glória a Deus, aleluia. Que você aí na sua casa nesse momento possa sentir a presença do nosso Deus viva. Que você nesse momento venha receber algo tão grande da parte dele no seu coração. Vamos entoar louvores a ele em nome de Jesus, amém? Louvado seja o teu nome, Rei da minha vida. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia! Vamos exaltar o único que é digno. Oh! Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus.
Galileu. Jesus, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Ei, Santo Espírito. Glória a Deus. Santo, Santo. Queria deixar algo para você nessa noite. No livro de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, nós somos excitados a nos humilhar, orar e buscar a face do nosso Deus. E aí Ele nos ouvirá e responderá às nossas petições e sarará a nossa terra. Num tempo como esse, nós temos que nos humilhar diante da presença dEle. Num tempo como esse, eu sei que a única adversidade hoje não é somente essa doença que está açoitando a nossa nação, mas nós temos que nos humilhar, porque aí a resposta surgirá diante do trono daquele que tudo faz e tudo pode. Oh, aleluia. Cante comigo esse louvor no nome de Jesus. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, neste lugar, tu és real. Oh, aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque, o teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo
suas mãos. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós necessitamos da tua presença. Queremos mais de ti, mais, mais, mais. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale, Senhor, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia. Obrigado, Rei da minha vida, Santo Senhor. Este é o nosso momento de dízimos e ofertas, assim como nós cultuamos ao nosso Deus, também cultuamos ao nosso Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Que você possa fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração, queridos. Que você sabe que o dízimo e a oferta não é uma obrigação, mas é uma gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Mas eu gostaria de orar pela sua casa, orar pelas suas finanças, porque certamente num período como este que nós estamos vivendo, todos nós precisamos de Deus uma direção, todos nós precisamos de portas abertas que só Deus pode abrir para cada um de nós, porque todas as bênçãos que Deus tem para derramar na nossa vida, na nossa casa, tudo aquilo que Ele faz dura e dura eternamente. Não venha nos trazer mal, mas muito pelo contrário, venha abençoar a nossa casa e a nossa vida. Então convido você a baixar a sua cabeça, que nós possamos tirar um momento para orar pelas nossas finanças. Pai querido e amado, eu te agradeço por este momento, te agradeço, ó Deus, por cada dizimista e ofertante desta casa, te agradeço, Deus, por todas essas pessoas que estão me assistindo neste momento. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar provendo tudo aquilo que cada um possa estar precisando. Eu não sei, mas o Senhor, que é o Deus de perto e também é o Deus de longe, é este que está neste momento sabendo tudo aquilo que cada um aqui precisa. E que cada uma dessas pessoas possam, Deus, elevar os seus pensamentos a Ti e falar contigo das suas reais necessidades e daquilo que porventura já possa estar havendo falta dentro dos seus lares. Então, Pai, abençoe cada casa, cada lar desse, Deus, em nome de Jesus, para que muitos, ó Deus, venham a testemunhar que o Senhor é um Deus que continua sendo fiel, é um Deus que não está preso nas circunstâncias, é um Deus que não está preso no problema do nosso país, mas é um Deus que cuida dos seus, em nome de Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou.
Acredito que você já deva ter pego aí a sua Bíblia, já está acomodado, já ouviu o louvor. De alguma forma Deus já trabalhou no seu coração nesse início de culto. Hoje eu escolhi falar sobre sofrimento, como é que Deus vê essas questões que nós temos passado. Às vezes muitos daqueles que estão me ouvindo neste momento podem estar passando por algum problema, por alguma dificuldade muito grave, um sofrimento. Como é que Deus vê? E é interessante, queridos, que a forma como que Deus vê, muitas vezes é bem diferente da forma como que a gente acha que Deus vê. Muitas vezes acreditamos que o problema ele vem na nossa casa ou na nossa porta e Deus não está nos vendo, porque afinal o problema está conosco, o sofrimento está dentro da nossa casa, então Deus não está conosco. E temos muitas vezes uma visão tão errada desse Deus, principalmente nesse tempo agora, né? Nesse tempo que nós temos vivido tantas tensões dentro da nossa casa, tantas tensões no mundo todo, onde parece que está havendo uma onda de ódio e parece que as pessoas já não sabem falar mais sobre outras coisas. Se você assiste TV, você vê uma enxurrada de informação e de pessoas com ânimo já extrapolando de ira, de ódio. As redes sociais é a mesma coisa. Aconselho você a ver comentários ou qualquer outra coisa, informação uma vez no dia, porque se ficarmos o dia todo em frente da televisão vendo acerca disso, nós vamos tomando aquilo para dentro de nós e às vezes o problema pode ficar até maior e nada nós podemos resolver. Nós não sabemos aquilo que vai ocorrer amanhã, mas uma coisa nós sabemos, que no dia de hoje, Deus é um Deus que é conosco, que não perdeu o controle do mundo, e o mundo está nas suas mãos, inclusive no sofrimento. Deus está junto conosco no sofrimento. E a maior indicativo de que Deus está conosco junto no sofrimento é que Ele mandou o Filho dele para sofrer em nosso lugar. Então Deus sabe também o que é sofrer. E na Bíblia, em Isaías, capítulo 53, diz assim que Jesus foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Então, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é passar por sofrimentos, por angústias, e aqueles momentos de angústias tão profundos que parece que não tem uma saída para nós. O escritor Augusto Cury, ele escreveu certa vez um livro dele que nós temos uma grande capacidade de abrir janelas na nossa mente, janelas killer, janelas em que nós vamos tendo um problema, nós vamos procurando mais problemas e parece que não tem solução. Mas nós temos pouca capacidade de abrir janelas light, aquelas janelas que nos dão uma esperança melhor, um dia melhor. Mas é interessante que através da palavra de Deus, é um Deus que diante do sofrimento, não disse que nós não teríamos sofrimentos, muito pelo contrário, Jesus disse lá no livro de João, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter esse bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Mas é um Deus que se apresenta para estar comigo e com você no dia de sofrimento, no dia em que a angústia bater na nossa porta, o dia em que o sofrimento roubar a nossa força, a nossa energia. É esse Deus que está conosco. Mas existe uma teologia que fala que quando existe algo de errado na nossa vida, assim como aconteceu com os amigos de Jó, é porque indiretamente nós fizemos alguma coisa errada e por isso Deus está nos punindo. Mas esse não combina com o caráter de Deus, um Deus amoroso, mas um Deus que castiga, um Deus amoroso, mas um Deus que traz doença, que traz sofrimento, não combina com o nosso Deus, com esse Deus que deu o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Então o sofrimento ele não é um privilégio de um ou de outro, é lógico que ninguém vai querer, né? Mas não é algo exclusivo de um ou de outro. Mas o sofrimento ele chega na porta de muitos e na vida de alguns de forma tão brusca, queridos, que muitas vezes até a gente fica tentando dar uma palavra de consolo para alguém ou tentando encontrar uma resposta para algo que não se tem resposta. Por exemplo, uma enfermidade ou outras coisas que podem acontecer. E esse Deus, Ele nos deixa através da sua palavra, e hoje eu escolhi a vida do profeta Elias, que foi o maior profeta do Velho Testamento, o profeta em que Deus falou através da boca dele, cumpriu muitas das profecias através da boca de Elias. Então foi um homem que andou com Deus e falava aquilo que Deus falava ao seu coração, ele falava e reportava ao povo ali de Israel. E esse profeta viveu num período, e ele teve que ser boca de Deus, num período tão não fácil, mas foi um dos períodos mais críticos de Israel.
Um período em que um dos piores reis de Israel, que foi o rei Acabe, ali naquele momento governava. E este rei não só era um dos piores reis, porque construiu ali, construiu vários altares para um Deus Baal, construiu postes ídolos. E não só isso, como casou também com Jezabel, uma mulher que era filha de outros reis, é claro, mas que não servia ao mesmo Deus. Mas uma mulher que trazia consigo na mão a vida de vários profetas, essa mulher que matou vários profetas, essa mulher que trazia o terror para dentro ali do povo de Israel. Então era essa situação em que o profeta Elias vivia naquele tempo, e ele vivia naquele tempo e tinha que falar àquele rei aquilo que ele estava fazendo de errado. Um dia o profeta Elias chega para este rei e diz assim para este rei: olha, não choverá durante um tempo, porque para que o povo veja tudo aquilo que eles estão fazendo, e você trouxe o mal para dentro de Israel. Você trouxe o mal, você e Jezabel tem prejudicado o povo de Deus e tem levado o povo de Deus a adorar outros ídolos, a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. O profeta Elias, então, ali em Samaria, ali, ele tem uma grande fome ali em Israel. E não só uma fome, não chovia. E o profeta teve que ficar escondido por um tempo. Deus mandou o profeta ir ficar do lado de um riacho, e ele era alimentado ali por corvos. Então o profeta ia e fazia tudo aquilo que Deus falava ao seu coração, ele ia e fazia. Mas chegou um determinado momento em que a idolatria cresceu tanto no povo de Israel, e que o povo já tinha se desviado de tal maneira em que o profeta chega e fala com o rei. Inclusive, um dos oficiais do rei vai falar para este rei que o profeta estava à procura dele, que o profeta Elias estava à procura dele, e ele teve tamanho temor de ir falar. E este rei, então, este profeta fala com este rei e fala assim: olha, vamos fazer um propósito de forma com que o povo veja como é esses deuses que eles têm servido e qual é o Deus que nós servimos. Então o profeta Elias chama esses profetas de Baal e os postes ídolos para irem até o Monte Carmelo e ali cortarem o holocausto, colocarem, e aquele Deus que ateasse fogo naquele momento ali era realmente o grande Deus Todo-Poderoso. Então esses profetas ficaram ao redor deste holocausto, ficavam rodando este lugar e pedindo para que os deuses pudessem atear fogo ali naquele preparo. E isso não ocorreu. E quando chegou já no final da tarde, então o profeta Elias começa a caçoar desses profetas, dizendo a eles: será que os seus deuses estão dormindo? Não estão te ouvindo? Não estão ouvindo vocês? E esperando um determinado tempo, então agora ele prepara o holocausto, ele prepara ali o lugar aonde é para colocar o sacrifício a Deus. E não só prepara, coloca ali as lenhas, faz uma valeta ao redor daquele sacrifício ali, enche de água e pede para que jorre água em cima daquele sacrifício ali, e jorre água umas 3 vezes, a ponto deles verem que ficaria alagado aquele local. E depois que o profeta Elias faz isso, e faz isso diante de todo o povo, não só dos profetas falsos, não só dos profetas de Baal e postes ídolos, mas ele também, diante do povo, o profeta Elias faz isso, e o rei está ali também assistindo, o rei Acabe. E então, Elias, depois que faz, ele pega e ora a Deus para que caia fogo do céu, para que aquele povo ali, não só aquele povo como o rei, veja quem é o Deus de Israel. Este Deus que coloca fogo, e ainda que haja água naquela madeira, ainda que haja água naquelas valetas, o fogo desceu sobre aquele sacrifício a ponto de consumir até a água que estava na valeta. Assim foi o que Deus fez. E naquele momento ali, houve uma grande comoção entre o povo, inclusive no rei. E naquele momento o povo começou a se prostrar e dizer que era o único Deus, que serviam ao único Deus. E o profeta
Elias fez isso a fim de que o povo viesse a se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. Mas não somente isso. Após ter ocorrido isso, então o profeta pega todos esses profetas falsos, profetas de Baal, e os leva para um local, e ali todos esses profetas são mortos. E esse rei Acabe volta para sua casa e conta para essa mulher chamada Jezabel tudo o que havia acontecido. E como Deus havia ateado fogo naquele sacrifício. E o que havia acontecido também com os profetas de Baal. E essa mulher tem uma ira no seu coração e diz que manda um recado então para o profeta Elias. E o recado que ela manda para o profeta Elias é que aconteceria também com ele aquilo que ele havia feito. Aquilo que ele havia feito aos profetas de Baal. E o que havia acontecido a esses profetas de Baal, ela iria fazer também com Elias. Elias foi tomado de tamanho terror. E então ele saiu, deixou o seu servo na cidade de Berseba e seguiu o caminho para o deserto. E quando ele seguiu no caminho para o deserto, ele deitou debaixo de uma árvore chamada giesta, que é chamada também de zimbro, que é a única árvore que faz sombra ali no deserto. E ele deita, então ele pede, ele sentado ali, então ele pede para Deus a morte. E ele então diz a Deus assim, e eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. E aí no versículo 4, ele diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, tire a minha vida, não sou eu melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então Elias, depois de uma grande tensão, porque afinal, imagina este profeta então ali, quando ele convocou esses profetas para fazer esse desafio em nome de Deus ali. Imagina a tensão que aquele homem vivia naquele momento. E então esse profeta vai, e quando ele ouve o recado que essa mulher do rei manda para ele, ele corre, e ele vai, deixa o seu servo, e então pede para Deus que o tire a vida. Nós percebemos que depois de uma grande tensão que ele passou, parece que ele havia esquecido tudo aquilo que Deus havia feito já através, principalmente, da vida dele. Se nós fôssemos se nós fôssemos homens, como nós somos, né? Tão sem misericórdia muitas vezes, nós poderíamos dizer assim a Elias: Elias, você agora corre de uma mulher. Olha quantas coisas que Deus já fez. Olha tudo que Deus já fez. Olha só como Deus já cumpriu a sua palavra e ateou fogo naquele sacrifício, a ponto de limpar até a água. E agora você está com medo da resposta dessa mulher, né? Se fôssemos nós, diríamos isso para Elias. Mas eu te convido a continuar lendo esse texto que diz assim, lá a partir do versículo 5. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeça, havia um pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava
estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolar, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Essa é a história de um homem que, diante de uma situação tão difícil, se vê com tanto medo, que vai para debaixo de uma árvore e dorme. O primeiro recurso que esse homem pega aqui para si é dormir, é fugir da situação, é fugir daquele problema ali. Porque tamanha era a dor, tamanha era a angústia que ele sentia, que ele queria que ela acabasse logo. E aí percebemos que muitas vezes o medo faz com que o medo, neste ponto aqui, faz nos cegar até aquilo que já aconteceu e que as mãos de Deus estavam conosco. Então o medo neste ponto de travar alguém, ou seja, o sofrimento, a fim de que impeça a pessoa de ver além, ou de ver inclusive um Deus diante daquelas circunstâncias. Deus já havia agido tanto através da vida de Elias, e ele agora se vê nessa situação para mostrar para mim e para você, queridos, que essa angústia, esse sofrimento pode sim chegar na nossa porta. E como que Deus reage naqueles dias maus, naqueles dias em que nós não conseguimos dar resposta para toda a situação. E percebemos aqui o cuidado de um Deus, e é isso que eu gostaria de deixar para cada um de vocês aqui nessa noite, que Deus é um Deus cuidadoso, que primeiramente, quando Elias sentou ali, Deus poderia dizer para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Volta. Elias, você não já viu tudo aquilo que eu fiz? Não, Deus não é assim. Deus, então, através do seu cuidado, ele primeiro tem um cuidado físico aqui com Elias. Ele primeiro cuida do físico de Elias. Ele alimenta Elias, deixa Elias descansar, deixa Elias dormir, deixa Elias se recuperar. E então o anjo volta novamente, toca em Elias e faz ele comer novamente, e depois o faz ter um exercício físico. Olha quantas mensagens que Deus deixa aqui pra gente. Como lidar diante de um sofrimento quando nós estamos sofrendo, ou quando alguém está perto de nós e está sofrendo também. As palavras de confronto nesses momentos não ajudam. Nós percebemos aqui que Deus, ele não vem a confrontar Elias porque sabia como que Elias estava neste momento, sabia como que a mente dele estava e como que o coração dele estava. E uma postura correta diante dessas circunstâncias é cuidar. Se você é aquele que pode cuidar de alguém, é cuidar do físico dessa pessoa, é dar uma direção para essa pessoa nesse momento, é cuidar dessa alimentação, é dormir. Então é ter esse cuidado com o físico dessa pessoa. Ou se você é essa pessoa, é cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar disso que Deus tem te dado, que é aquilo que você tem. E depois, logo a seguir, Deus faz ele caminhar. E depois que Deus o faz caminhar diante dessa situação, ele vai lá e tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, a gente vai falar assim: mas Deus já deu para Elias a resposta daquilo que ele estava buscando, né? Daquilo que ele havia pedido para Deus. Não, queridos. Interessante é que a experiência que Deus tem, que Elias tem com Deus, uma experiência aí única com Deus, experiência que Deus quer ter comigo e com você, quando Deus fala, e aquela voz que fala conosco faz parar todo o medo do nosso coração, faz com que todos os medos vão embora. É essa experiência que Elias teve com Deus. Deus não estava no terremoto, Deus não estava numa tempestade, Deus não estava no fogo, mas Deus estava no sussurro. Deus estava no cicio, como diz algumas tradições. Deus estava no cicio,
Ou seja, você já pegou hoje nós estamos num período de outono. Já pegou uma folha que cai seca de uma árvore? Quando você quebra essa folha, esse era o som da forma com que Deus falou com Elias. Então Deus sabe e Ele fala de uma forma suave conosco, nos nossos momentos de adversidade, nos nossos problemas, nas nossas adversidades. E isso aqui nos mostra um Deus cuidadoso, um Deus que cuida de nós, que se importa com o nosso físico, que se importa com a nossa mente, que se importa com o estado em que nós estamos. Mas é um Deus que não vem com o dedo em riste dizendo para nós: você não tem fé e é por isso que você está assim. Não, é um Deus que dá a mão e nos coloca para cima. É um Deus que, a exemplo aqui do que aconteceu com a vida de Elias, ele pergunta para Elias 2 vezes: o que você faz aqui, Elias? O que você faz nessa situação? E essa pergunta, essas 2 perguntas que Deus faz para Elias é a fim de que ele possa perceber a situação em que eles estavam. Muitas vezes nós não percebemos o quão afundado nós estamos dentro do sofrimento, e muitas vezes Deus tem tantas riquezas para tirar diante do sofrimento da nossa vida e da nossa caminhada. E um exemplo disso é pessoas que muitas vezes, quando perderam um ente querido de alguma doença, ou perderam um ente querido num acidente, e depois elas viram parceiras de ONGs para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo sofrimento. Isso diz muito para nós. Por que que diz muito para nós? Assim como nós fomos curados pelas pisaduras de Jesus, assim como Jesus passou por todas aquelas situações para que nós tivéssemos vida e esperança aqui, também os nossos sofrimentos são fontes de cura para a vida de alguém. Então nós podemos ser o ouvido, mas nós também podemos ser aqueles que estão precisando neste momento de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de alguém que nos vê e nos vê por dentro, não alguém que aponta o dedo e diz isso ou aquilo, ou diz uma resposta pronta e acabada, porque nós somos seres tão complexos e tem tantas coisas dentro de nós que só o nosso Deus consegue nos compreender completamente, mas precisamos ter compaixão um pelos outros, nos compadecer, nos colocar no lugar e de alguma forma ser boca de Deus, ser mão de Deus na vida de outra pessoa. Mas nós estamos diante de um Deus que sabe, conhece os nossos sofrimentos e está disposto a passar juntamente comigo e com você, para que possamos perceber que quando nós fazemos a vontade de Deus, todo o sofrimento perde aquele poder destruidor que possa haver dentro de nós. E essa é a beleza do nosso Deus, que a partir de um momento de grande sofrimento, quando nós nos direcionamos a Ele e ouvimos a sua voz suave, não uma voz de acusação, não uma voz que nos coloca ainda mais para baixo, mas uma voz daquele que entende o nosso estado e a nossa situação. E quando nós ouvimos a voz desse Deus e nos levantamos assim como o profeta Elias, que andou ali 40 dias para ir para o Monte Horebe e ter uma experiência com Deus ali, ele retornou todo esse período de volta, obedecendo aquilo que Deus havia dito para ele. Então ele vai, volta e vai fazer tudo aquilo que Deus havia falado ao coração dele. Então esses medos vão embora. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse Deus que no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas angústias, as nossas maiores angústias, nos oferece o seu ombro amigo, nos oferece a sua voz suave e nos oferece esse caminho de obediência que faz com que todo o poder destruidor do sofrimento perca a sua força. O sofrimento pode estar ali, mas ele já não tem mais um poder destruidor sobre a sua vida. E você conseguirá perceber grandes coisas. Você conseguirá perceber tudo aquilo que Deus tem feito no meio daquele sofrimento por amor a você. Você conseguirá perceber situações muitas vezes simples e pequenas de um Deus que trabalha, de um Deus que chora juntamente contigo, de um Deus que chorou quando o seu filho estava ali por amor a mim e a você. Esse Jesus foi até a cruz e indo ali até a cruz mostrou que Ele nos ama e que o sofrimento Ele conhece e Ele sabe daquilo que nós passamos. Então o ensinamento que nós podemos tirar desse texto aqui é que nós, ouvindo a voz, é preciso cuidar do nosso físico,
nesses momentos. É preciso nos alimentarmos, observar aquilo que nós estamos alimentando. É preciso tirar um momento a sós seu com Deus, mas é preciso também você falar tudo aquilo que está dentro do seu coração para Deus, porque as duas vezes que Deus pergunta para Elias o que você faz aqui, Elias responde igualzinho as duas vezes. Parece até que Elias copiou e colou, respondeu igualzinho. Esse era o momento de lamento de Elias. Ele então fala com Deus aquilo que estava lá no íntimo, lá no profundo do seu coração. Ele fala com Deus e Deus compreende. E você percebe que era um homem obediente a Deus. Era um homem que estava ali a serviço de Deus, mas passou também por dificuldades e sofrimento. E se porventura você possa estar passando por um desses momentos, ouça a voz desse Deus que fala comigo e com você, através de uma brisa suave, através de um som que vem da natureza, porque a natureza já exprime a beleza do nosso Deus. A natureza já diz tudo aquilo que o nosso Deus fez, que é tão perfeito, por amor a mim e a você. Então eu convido você que está aí na sua casa, que possa estar passando por uma situação muito difícil, por algumas angústias, por alguns sofrimentos, que às vezes você não pode compartilhar com alguém, você não sente segurança, mas se você tiver a oportunidade, procure um amigo na fé, mas procure alguém que tenha compaixão, procure alguém que deseja te ouvir e abra o seu coração, mas antes de tudo, abra o seu coração com Deus, esse Deus que entende e te vê. Então, convido você a baixar a sua cabeça, que nós possamos orar e falar com esse Deus. Pai querido e amado, te agradeço, Deus, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, por essa palavra aqui, por esse exemplo que o Senhor deixou através da vida do profeta Elias. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados, segundo aquilo que nós merecemos, mas o Senhor olha para nós com um olhar de amor. O Senhor é aquele que apara, que nos ampara. O Senhor é aquele que nos dá consolo. O Senhor é aquele que nos dá uma direção. Assim como deu a este profeta, o Senhor é este que dá uma direção para mim, para a vida dos meus irmãos que estão ali. Que o Senhor possa estar dando experiência a cada um daqueles que ouvem essa palavra neste momento e que estão passando por uma dificuldade tão grande, um momento tão grande de sofrimento, que eles possam, Deus, fazer a tua vontade, que eles possam, Deus, se recostar nos teus ombros e sabendo que a única voz que acalma o nosso coração é a tua voz, e a única forma de sair, de pedir que o sofrimento perca todo esse poder na nossa vida, não que ele deixe de existir, é fazendo a tua vontade. Então nos ajude e nos ensine a ser obediente. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que Deus possa ter falado ao seu coração. O profeta Elias não foi morto por Jezabel e nem foi morto. Ele foi levado aos céus através de um redemoinho. Então muitas coisas nós não sabemos no nosso dia de amanhã, mas uma coisa é certa: existe um Deus, e um Deus que está aí com você, um Deus que está aqui comigo, e que é um Deus que leva a nossa vida a sério e que se compadece de mim e de você, independente das circunstâncias que nós possamos estar passando. E se na nossa vida houver algumas circunstâncias que é fruto de pecado, esse Espírito Santo, se você assim o pedir e chegar diante desse Deus, mesmo diante de uma situação de pecado, e você falar com esse Deus, Ele te entende, e esse Espírito Santo trará à sua mente, ao seu coração, aquilo que precisa ser resolvido. E não só isso, é o mesmo Espírito Santo que te dará força, foco, te dará força para vencer, te dará ânimo para ir e resolver essa situação. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Depois dessa palavra tremenda que nós recebemos na nossa vida, vamos terminar esse culto adorando Ele com intensidade mais um pouquinho. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, oh aleluia. Nós te queremos cada dia mais. Oh, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.